Oi, turma. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Mariela e vou falar sobre os exames médicos do recém-nascido. O primeiro exame do RN tem como objetivos detectar presença de malformações congênitas, isoladas ou múltiplas, que podem ser leves, moderadas e graves. Presença de sinais de infecção e distúrbios metabólicos. Os efeitos causados sobre o RN decorrentes de intercorrências gestacionais, de trabalho de parto, de analgésicos e anestésicos, ou outras drogas administradas à mãe durante o trabalho de parto. Avaliar a capacidade de adaptação do RN à vida extrauterina. Fiz um quadro que vocês vão ver no resumo que diz sobre anamnese, que é antecedentes, gestação, trabalho de parto e nascimento. Observação geral, céfalo-caudal. Exame neurológico, reflexos, desenvolvimento. Anamnese, sala de parto. O RN, sexo, Apgar, do 1º e 5º minutos, reanimação, exame físico sumário, profilaxia da oftalmia gonocócica. Cordão umbilical, tempo de ligadura do cordão, número de artérias e veias, presença de anomalias no cordão. Líquido amniótico, aspecto claro, miconial e sanguinolento. Odor e quantidade. Exame sumário, para avaliação das condições respiratórias, circulatórias, sensoriais e detecção de malformações. No exame físico, o que observar? Temperatura, céfalo-caudal, daí temos que despir apenas a área a ser examinada, observar a atitude da criança, procedimentos que requerem tranquilidade, ausculta pulmonar, cardíaca e abdominal. Por último, procedimentos estressantes, como os reflexos. Medir perímetro cefálico, perímetro torácico e perímetro abdominal. Ser ágil e confortar a criança. Observação geral. Avaliar a postura, atividade espontânea, o tônus muscular, o tipo respiratório, o estado de hidratação e de consciência. Vou falar um pouco sobre o que pode acontecer. Por exemplo, na pele, a coloração. Os RNs de cor branca são rosados e os de cor negra são avermelhados. Palidez sugere geralmente a existência de anemia ou vasoconstrição periférica. O aparecimento de palidez em um hemicorpo e vermelhidão no lado oposto sugere alteração vasomotora e é conhecido como pele de arlequim. Cianose generalizada significa problemas cardiorrespiratórios e localizada tem duas, que é acrocianose, que pode ser devido à hipotermia, e a cianose peribucal, que é associada à palidez e sugere infecção. Icterícia. A cor amarelada da pele e mucosas pode ser considerada anormal e a sua causa deverá ser esclarecida de acordo com os seguintes fatores. No início, antes das 24 horas ou depois de 7 dias. E a duração é maior que 1 semana em RN a termo e 2 semanas no RN prematuro. Eritema tóxico. Pequenas erupções populares esbranquiçadas, amareladas ou de róseas a vermelhas, que aparecem sobre o tronco, face e membros. Elas regridem em 48 horas. Milium sebáceo. São glândulas sebáceas distendidas. Consiste em pequenos pontos branco-amarelados, localizados principalmente em asas de nariz, queixo e bochecha. Hemangioma capilar. São frequentes principalmente na fronte, nuca e pálpebra superior. Desaparecem em alguns meses. Vernix caseoso.
É um material gorduroso, esbranquiçado, formado pelas glândulas sebáceas para proteger a pele e facilitar o deslizamento na hora do parto. Lanugem. É uma pelugem fina que cobre o dorso e os membros. Desaparece em poucos dias. Ressecamento e descamação. O ressecamento e a descamação podem indicar pós-maturidade. Mancha mongólica. Mancha mongólica. É uma mancha arroxeada que se localiza na região dorsoglútea do RN, devido à miscigenação de raças. Cabeça. A forma pode apresentar deformidades transitórias dependentes da apresentação e do próprio parto. A cabeça do RN na proporção corporal equivale a 1/3. Perímetro cefálico. Deve ser avaliado por fita métrica inelástica, passando pela protuberância occipital e pela região mais proeminente da fronte. Investigar a presença de macrocefalia, microcefalia ou anencefalia. Alterações ósseas. Tem duas: a craniostenose, que é a soldadura precoce de uma ou mais suturas cranianas, provocando deformações do crânio com hipertensão intracraniana. E a craniotabes, que é uma zona da tábua óssea depressível com consistência diminuída comparada à de uma bola de ping-pong, encontrado em RNs. Olhos. Observar sobrancelhas, cílios, movimentos palpebrais, edema, direção da comissura palpebral, afastamento de pálpebras e epicanto. Hemorragias conjuntivais são comuns. Secreções purulentas devem ser investigadas as causas. Avaliar microftalmia, glaucoma congênito com macrocórnea, catarata, que se apresenta com reflexo esbranquiçado da pupila. Coloboma iridiano, que se apresenta como persistência de uma fenda inferior de íris. A pupila, o tamanho dela, tem a midriase e a miose. Igualdade, tem a isocória e a anisocória. E reação à luz. A presença de estrabismo não tem significado no RN. O nistagmo lateral é frequente. Reflexo vermelho presente à luz do oftalmoscópio é normal. Orelhas. Observar forma, tamanho, simetria, implantação e papilomas pré-auriculares. Uma anomalia pode estar associada à malformação do trato urinário e às anormalidades cromossômicas. A acuidade auditiva pode ser pesquisada através da emissão de ruído próximo ao ouvido e a observação à resposta do reflexo cócleo-palpebral, que é o piscar nos olhos. O nariz. Observar a forma, a permeabilidade das coanas, mediante a oclusão da boca e de cada narina separadamente. Observar a presença de secreção serossanguinolenta. É muito comum algum grau de obstrução nasal. Espirros podem ocorrer normalmente, mas a coriza excessiva pode indicar luz congênita. Na boca, tem as pérolas de Epstein, que são pequenas formações esbranquiçadas no palato e às vezes na gengiva. Tem as aftas de Bednar, que são lesões erosivas com halo avermelhado no palato. Temos que observar a presença de dentes, conformação do palato, presença de fenda palatina, fissura labial, que é lábio leporino, desvio de comissura labial, que é paralisia facial, hipoplasia micrognátia e a posição da mandíbula, que é retrognátia. A salivação, excesso de saliva, pensar em atresia de esôfago. Visualizar a úvula e avaliar tamanho da língua e do freio lingual. No pescoço, palpar a parte mediana para detectar a presença de bócio, fístulas e cistos.
Palpar também a lateral para pesquisar hematoma de esternocleidomastoide, que a pele é redundante. Explorar a mobilidade e tônus. O tórax. O tórax é cilíndrico e o ângulo costal é de 90 graus. Uma simetria pode ser determinada por malformações do coração, da coluna ou do arcabouço costal. Observação: palpar ambas as clavículas para detectar a presença de fratura. Observar o engurgitamento das mamas, bem como a presença de glândula supranumerária. Observe: colocando a fita ao redor do tórax, na linha dos mamilos, em torno de 30 a 33 centímetros. Os pulmões. A respiração é do tipo abdominal, quando predominantemente torácica, com retração e gemido expiratório, e indica dificuldade respiratória. A FR média é de 40 movimentos no RN a termo e de 60 movimentos no pré-termo. Os movimentos são contados durante 1 minuto. Também verificar a presença de simetria torácica, retração, estertores ou sons inesperados e diminuição do murmúrio vesicular. Cardiovascular. Avaliar a frequência, o ritmo, a intensidade dos sons cardíacos. Presença de taquipneia, taquicardia persistente, associada à dificuldade alimentar e sudorese excessiva, sugere descompensação cardíaca. A FC varia entre 100 a 160 batimentos por minuto. Os batimentos cardíacos têm a sua intensidade máxima ao longo do bordo esquerdo do externo. A presença de sopro em RNs é comum nos primeiros dias e pode desaparecer. Caso persistir, é provável que seja manifestação de malformação congênita cardíaca. A palpação dos pulsos femorais é obrigatória e sua ausência sugere coarctação da aorta. Na pressão arterial, sinais de sofrimento. Tem a sistólica, que é entre 60 e 80, e a diastólica, que é entre 35 e 55. O abdômen, uma inspeção. Distensão abdominal, indica a presença de líquido, visceromegalia, obstrução ou perfuração intestinal. O abdômen escavado, indica hérnia diafragmática. Diástase de reto abdominal, que é a separação dos lados direito e esquerdo do músculo reto abdominal, que é o músculo que cobre a superfície frontal do abdômen. Agenésia de musculatura abdominal, que é a ausência de desenvolvimento da musculatura abdominal. Estrofia de bexiga. A bexiga fica exposta e fora do abdômen. Hérnia inguinal. Onfalocele, que é a hérnia umbilical. Cisto e hemorragia de cordão. Secreção, edema e hiperemia periumbilical indicam onfalite, que é a inflamação do umbigo. Sobre a palpação. O fígado é palpável até 2 cm da reborda costal. Uma ponta de baço pode ser palpável na primeira semana, sendo que o aumento deve ser investigado, e detectar a presença de massas abdominais. Sobre a genitália, a masculina. A palpação da bolsa escrotal permite verificar a presença ou ausência dos testículos, que podem encontrar-se também nos canais inguinais. Denomina-se criptorquídea a ausência de testículos na bolsa escrotal ou no canal inguinal. A hidrocele é frequente e se reabsorverá com o tempo. A fimose é fisiológica ao nascimento. Deve-se observar a localização do meato urinário, que tem o ventral, que é hipospadia, e o dorsal, que é epispadia. A presença de hipospadia associado à criptorquídea indica a pesquisa de cromatina sexual e cariótipo. Sobre a genitália feminina. Pode aparecer nos primeiros dias uma secreção esbranquiçada mais ou menos abundante e às vezes hemorrágica, que é uma pseudomenstruação, devido à queda dos hormônios maternos. Pesquisar imperfuração imenal, aderência de pequenos lábios,
Fusão posterior dos grandes lábios e hipertrofia clitoriana indicam a pesquisa de cromatina sexual e cariótipo. Uma observação tanto para genitália feminina e masculina. Visualizar o orifício anal. Em caso de dúvida quanto à permeabilidade, usar uma pequena sonda. O RN deve eliminar mecônio nas primeiras 24 horas. Sobre as extremidades. Os dedos devem ser examinados. Polidactília, sindactília, malformações ungueais. A prega única palmar ocorre na trissomia 21. Uma moderada adução da parte anterior do pé, de fácil redução, deve ser diferenciada do pé torto congênito, onde a redução não ocorre. A presença de fratura ou lesão nervosa, que é a paralisia, será avaliada pela atividade espontânea ou provocada dos membros. Sobre as articulações coxofemorais. Realizar a manobra de Ortolani, Barlow, pela abdução das coxas, tendo as pernas fletidas. Quando ela der positiva, indica displasia coxofemoral. Pesquisar também a simetria das pregas da face posterior da coxa e subglúteas. A coluna vertebral. Examinar especialmente a área sacrolombar, percorrendo com os dedos a linha média em busca de espinha bífida, mielomeningocele e outros defeitos. O exame neurológico. Observar atitude, reatividade, o choro, o tônus, movimentos e reflexos. A avaliação dos reflexos. Reflexo de Moro, reflexo de sucção, reflexo de busca, tem 4 pontos cardeais, reflexo de preensão palmar e plantar, reflexo tônico cervical, reflexo de marcha ou de deambulação, reflexo ciliar e reflexo de Babinski. Bom, galera, é isso meu trabalho. Espero que todos entendam. Qualquer dúvida, estou à disposição. E boa sorte para todos nos trabalhos.